Fala pessoal, boa noite. Bora lá fazer nosso estudo de fechamento, né? Do dia 5/7, né? Para a gente ter as nossas expectativas, o nosso planejamento do que a gente vai executar no dia de amanhã, né? Mas então, bora lá. Inicialmente, né? Passar assim, algumas informações relevantes do contexto que aconteceu hoje, né? A gente teve a abertura do dólar cheio no 5,061,5 e ele acabou fechando no 5,106, né? Fez mínima no 5,060 e máxima no 5,114,5, variando aí no dia, né? Tendo uma amplitude de 54,5 pontos. O ajuste diário ficou definido no 5,097,5 e o VWAP diário no 5,091. Um fato que chamou a atenção para o pregão de hoje e que já era esperado, né, devido ao feriado lá nos Estados Unidos, foi o baixo volume financeiro negociado hoje, né? Se a gente reparar aqui, hoje a gente teve um volume negociado de 28,4 bi, que é um volume considerado, né? Porém, é um valor que fica quase aí 3 vezes menor do que a média de volume financeiro negociado nos dias anteriores. Essa informação eu consigo extrair ela daqui, ó. Eu tenho uma média móvel aqui de 20 períodos nesse indicador de volume financeiro, que ele está me retornando aqui que a gente tem normalmente um volume financeiro em torno aí de 70, 72 bilhões negociados por dia de volume financeiro, né? Então a gente teve aí 28 bi, mais do que 2,5 vezes menor do que o que a gente habitualmente tem em dias normais aqui na B3. Isso aí só confirma o quanto o investidor estrangeiro é relevante aqui para o nosso mercado financeiro, né? Sobretudo aqui os futuros, igual no caso do índice, do dólar, etc. Né? Dado isso aí, vamos dar uma olhada lá como é que fechou as ferramentas de tape weight, né? Para a gente conseguir identificar possíveis oportunidades a partir do que o book fechou hoje. Vou abrir primeiro aqui o book de intenções, né, o book aberto, onde a gente tem a apresentação dos plays e os lotes por níveis de preço, né? Então, inicialmente, a gente já consegue identificar aqui que o book fechou predominantemente com a liquidez maior dos compradores. Tem mais oferta de gente querendo comprar do que de gente querendo vender, né? 79% das ordens, ou 3,6 mil lotes do cheio de compradores e 825 lotes dos vendedores. Quando a gente tem esse cenário, na primeira hora a gente espera que as melhores negociações, que as melhores oportunidades sejam de venda, né? Porque como a gente tem uma maior liquidez aqui, o habitual é que o mercado venha tomar essa liquidez, no caso da ponta compradora aqui, o que acaba fazendo o preço deslocar para baixo, porque a gente tem uma oferta maior de gente vendendo, e quem vende, quem compra sempre quer comprar mais barato, né? E quem vende sempre quer vender mais caro. Fora essa informação aqui, ela é bem relevante assim, para o início do dia, né? A gente consegue extrair assim, de informação relevante que entre essa região aqui do 99 e do 94, da verdade do 101, né? Região do 101 até a região aqui do 94 é uma região que provavelmente vai ser bem brigada, porque a gente tem nada aí uns 400, 500 lotes nessa região posicionados, né? Com players que são relevantes, igual a BGC, a Capital, a Ativa, Santander, né? Pouco abaixo aqui, a gente percebe que essa região entre os 77, a gente pode considerar todo esse bloco de ordens aqui, porque elas estão bem próximas. Quando a gente tem espaço aqui, são valores pequenos, às vezes de intervalos pequenos de preço, que não tem assim tão grande relevância de intervalo para a gente às vezes fazer alguma operação nesse
nesses meios aqui, né? Então aqui entre os 77 e a região dos 60, ela também vai ser muito brigada, né? Uma região que a gente tem que ficar de olho aí. O preço pode às vezes vir para, como tem muitas ofertas aqui, vir parar em qualquer uma dessas regiões aqui dentro desse bloco de ordens e retomar para o movimento de alta que a gente tem visto nos últimos dias, né? Caso o apetite dos vendedores esteja muito acentuado e rompa aqui a região do 60, aí ele pode ainda vir buscar esse lote aqui da XP, na região dos 50, ou até mesmo esses outros aqui na região do 40, né? Mais do que isso, eu já acho que fica meio fora da amplitude que o mercado vem trabalhando nos últimos dias, né? Porque da máxima lá, que é onde que a gente fechou, se o preço abre mais ou menos ali na região de 110, até aqui na região do 40, que já teriam que dar 70 pontos, né? Já é bastante coisa. Mas nada impede, às vezes, que o mercado caia mais do que isso ou suba além desses 60 pontos aí que normalmente o mercado vem trabalhando nos últimos dias, né? Para alta, a gente tem aqui na região da máxima do dia de hoje, né, que o preço fez máxima no 114,5, a gente tem aqui no 110, no 113 lotes da BGC, da Ativa, que são players relevantes, né? Na região aqui do 116,5, Itaú posicionado, Tullet posicionado aqui com menos lotes, mas é um player que negocia bastante, né? Na região do 116. Aqui na região do 119, 120, é onde a gente vê os dois últimos maiores lotes posicionados, um da Ativa e outro da Terra, né? Cada um com 50 lotes. E pouco acima aqui a gente ainda vê players relevantes com lotes menores, mas a gente não pode desconsiderar porque esses players às vezes eles têm mais lotes escondidos, né? E o mercado às vezes pode vir testar para ver se eles realmente não têm intenção de negociar ou se realmente às vezes tem lote escondido ali para ser negociado, né? Então a gente tem que ficar atento aqui a essas regiões de preço. Porém, para alta aqui, a partir do book, a gente tem liquidez que a gente pode considerar relevante até o 120, né? Agora vamos dar uma olhada aqui no book de intenção também, porém no que a gente chama de book fechado, que apresenta a quantidade de ordens reunidas por nível de preço e quantidade de players também reunidos por nível de preço, né? E qual que são as informações que já de cara a gente consegue extrair? Acaba em consonância lá com o que a gente viu antes, né, no outro book lá, que da região entre o 100 e aqui o 94 tinham bastante lotes posicionados, né? Então pode ser um primeiro suporte que o preço vem encontrar, dependendo se ele for abrir mais ou menos na região que ele fechou, né? A região aqui do 106. Então, se o preço abre mais ou menos no patamar que ele fechou hoje, nessa região aqui do 103 e vem a romper o 105 aqui, com bastante volume, a gente pode até fazer uma venda aqui, porém ela é meio arriscada, porque o preço pode vir parar aqui na região do 100, né, e voltar. Eu preferiria aguardar um pouco, né, e fazer entradas abaixo aqui da região do 90, mais ou menos aqui, com volume, né, aqui abaixo do 92 já dá para entrar, porque a gente pode às vezes colocar o stop aqui no 97, aqui no 95, né? Como tem bastante players e lotes posicionados aqui, então esses lotes podem ser renovados e servir como escoras, como defesa da nossa entrada, né? Então, se o preço às vezes romper com o volume aqui a região do 92, a gente pode entrar primeiro momento numa venda, tentando vir buscar essa região aqui do 75, onde o preço às vezes pode vir testar até a região do 60. Deixa eu descer aqui, ó. Até região dos 60, mais ou menos, região dos 50, né? Mas a gente tem que ficar atento porque em qualquer um desses pontos, em qualquer um desses preços aqui, o preço pode vir parar e retomar um movimento de alta, né? Agora, caso o preço abra dando continuidade ao movimento dele, né? Que é o de alta, que como ele fechou, e se o preço romper o 106 com volume, a gente pode
entrar comprado, né? Mas também já tem que ficar atento que a região da máxima de hoje, que foi no 114, né? Onde ele vai encontrar essas resistências aqui na região do 114, do 113, 116, também onde são regiões onde o preço pode parar e voltar para baixo para tentar buscar esses lotes, né? Então, o que a gente tem que ficar atento aí? Preço abriu para baixa, a gente pode fazer a venda às vezes aqui na região do 104, sabendo que o preço pode parar em uma dessas regiões. Então eu ficaria mais tranquilo, pelo menos pelo book, em fazer operações aqui abaixo do 92 com volume, né? Tentando surfar uma baixa maior aqui, no mínimo aqui até o 17, que daria uns 15, 20 pontos mais ou menos, se a gente consegue entrar aqui, né? Ficando atento nessa região aqui que vai ser brigada ou vai ser uma região onde o preço pode parar e retomar alta, né? Ou então se ele abrir com um movimento contínuo para alta, a gente pode fazer uma compra aqui acima do 106 com volume, porém ficar atento a essa região aqui, que vai ser brigada. Fora isso, se o preço abre para baixo, a gente vai ficar atento aqui. Se o preço vier a parar nessa região mais ou menos do 100, às vezes a gente pode fazer a compra aqui, porém tem que ficar muito atento para ver se realmente vai ter absorção e se às vezes se o preço vai parar por algum tempo e vai entrar agressão compradora para tentar jogar o preço para baixo. O mesmo pode acontecer aqui. Caso ele rompa essa região, venha testar a região aqui do 77 até o 60 aqui, igual a gente comentou, a gente tem que ficar atento se em alguma dessa região aqui dos níveis de preço o mercado pode parar, né? E quando a gente perceber absorção naquele nível de preço e começar a agressão com parcerias na compra, tentando jogar o preço na alta, aí a gente pode entrar para tentar surfar um movimento maior de alta. Beleza? Agora vamos lá pro gráfico para a gente complementar o nosso estudo, né? Tempo gráfico aqui. Bom, inicialmente aqui, ó, estou no gráfico do G60, de 60 intra 60, né? Onde eu tenho alguns cenários que eu defini com LTAs e LTBs. A partir do movimento que a gente vem fazendo mais recente, que é o movimento de alta, eu tenho 3 LTAs traçadas aqui, ó. Uma foi traçada a partir do dia 25/6, né? Que foi a mínima que o mercado veio fazer, né? Que no 4.910 ele foi ajustado porque houve troca de contrato, né? O preço chegou até 4.886 ou 8.4, se não me engano, mas aí teve o reajuste aqui da mudança de contrato, aí a mínima que está nesse contrato que está vigente aí, que é o que está no 4.910,32, né? Pegando com esse outro fundo aqui, que foi do dia 1º/7, na quinta-feira, né? Aí, no dia 1º/7, na quinta-feira, e essa mínima aqui do dia 2/7, na sexta-feira, que foi feito na região do 502, onde o preço parou e voltou, aí eu tracei essa outra LTA aqui, né? E do movimento de sexta, né, dos 502 e desse fundinho aqui que foi feito no encerramento do dia hoje, eu tracei essa outra LTA aqui que está mais em lilás, né? Elas mais ou menos me servem para eu ter uma noção se vai haver continuidade desse movimento de alta que vem acontecendo aqui nos últimos dias, ou até onde o preço às vezes pode voltar desse movimento de alta recente que ele está acontecendo, às vezes dá uma correção para retomar o movimento de alta, né? Em contrapartida, se a gente tirar o zoom aqui, né? A gente tem LTBs. LTBs por quê? Porque desde o final aqui do início de março, a gente percebe que o preço caiu bastante, né? A gente estava lá cotado quase a R$6
e hoje está cotado a R$5. O preço caiu aí quase 1.000 pontos, né, na cotação de hoje. Então eu tenho uma primeira LTA maior, que é essa daqui, ó, LTB, quer dizer, essa maior, né? Tenho essa outra segunda LTB aqui, ó, que veio desse topo aqui e com esse topo que está passando aqui. E eu tinha uma outra LTB que eu tinha marcado ela mais ou menos aqui, ó, desse topo pegando nesse topo, porém ela foi rompida no movimento de sexta e de hoje, aí eu acabei deletando ela, né? Mas a gente tem esse cenário aí, essas LTBs aqui, de um movimento mais forte de baixa, porém a gente sabe que esse preço está encaixotado entre o 5.932 e o 4.9884 lá, né? Mas o que a gente tem de cenário dos últimos meses aí é um cenário de mais forte para a queda, porém nos últimos dias a gente vem sofrendo uma correção que pode ser um pullback aí para o preço voltar para baixo. E esse é até o movimento que eu acredito que esteja sendo feito, né? Vou pegar essa ferramenta aqui, ó, de desenhar. E assim, pelo que a gente tem um entendimento sobre as ondas de Elliott lá, né? A gente às vezes pode acreditar que o mercado está fazendo um movimento parecido com esse daqui, ó. Ele fez essa primeira onda, aí fez uma correção, daqui ele voltou fez uma outra onda aqui, com uma correção até aqui, para ele fazer essa última onda, e às vezes vir testar aqui no topo, mais ou menos aqui, para depois ele retomar a continuidade, né? A gente sabe que toda tendência continua até que ela seja revertida, né? Então, para a gente acreditar que o mercado está voltando para uma tendência de alta, a partir meio que desses movimentos aqui, a gente teria que ter um rompimento, pelo menos dessa região aqui dos 5.400, mais ou menos aqui, para a gente começar a achar que houve uma reversão dessa tendência de secundária aqui de baixa que a gente vem sofrendo, né? A primeiro instante, eu acredito que esse movimento que a gente vem presenciando nos últimos dias seja um pullback para que o preço volte a cair. Eu acredito muito que seja um pullback, porque esse pullback está sendo ocasionado muito por instabilidade política e econômica aqui dentro, né? Está sendo bem impactado pela CPI da Covid, pela proposta da reforma tributária, né? Isso aí está gerando um ruído no mercado. E por isso o nosso índice aí vem caindo nos últimos dias e o dólar vem em alta, né? Acredito eu que a gente tendo uma segurança maior em relação a essas informações aí, que o dólar possa retomar esse movimento de baixa no qual ele vinha, e que as moedas de países emergentes também acabam que vem presenciando nos últimos meses aí, né? Que é a apreciação das moedas dos países emergentes frente ao dólar, que havia se apreciado tanto no ano passado. Seria a continuidade da queda que eu quero dizer, né? Um possível respiro para retomar a baixa. Mas vamos lá, vou pegar agora aqui um tempo gráfico menor para demonstrar o que a gente pode esperar para o dia da manhã a partir da análise gráfica, né? Então, voltando aqui, a gente tem esse movimento de alta, né? Foi armado um pivôzinho de alta aqui a partir do fundo, e daí a gente veio definindo essas LTAs. Aqui o preço vem respeitando elas, né? Com as informações que a gente conseguiu extrair lá do book, na primeira hora, a gente pode, assim, nas primeiras horas do pregão de amanhã, o que pode vir a ocorrer? O preço às vezes pode vir testar essas regiões, igual aqui da região dos 70, dos 60, que é aquela região que está bem congestionada de lotes, né?
às vezes o preço pode até vir nessa região aqui, né? Para depois ele pegar e retomar o movimento de alta, tentando romper aqui, às vezes até aqui na região de 120, que era aquela região que tinha mais lotes. Então, a primeira instante, o que eu acredito para amanhã é nesse movimento, devido à quantidade de ordens que a gente viu posicionadas lá no book, né? Seria esse movimento do início do dia que o preço caindo, ele podendo parar, ou às vezes na região do 100, que não é difícil, tem bastante lote entre o 100 e o 95, né? Mas caso ele consiga romper ou até abrir abaixo daquele nível de preço, o preço pode vir testar aqui entre se não me engano, acho que é o 79, né, e o 60, que tem bastante lotes, podendo parar nessas regiões para retomar o movimento de alta, né? E igual eu comentei, como eu acredito que a gente está fazendo um movimento de pullback, eu acredito que esse movimento ele possa se dar. Deixa eu pegar o G60 aqui que fica mais fácil de mostrar. A gente está aqui, né? Eu até tenho traçado aqui minha última resistência aqui na região 240, que é aquele fundo que eu comentei com vocês nas ondas de Elliott lá, que esse pullback ele possa vir pelo menos aqui até a região do 190, do 240. Isso aí a gente até já tinha comentado nos vídeos que a gente fez anteriormente, que a gente esperava esse pullback desde quando o preço parou nessa região aqui, brigou e tentou romper aqui. Nesse momento aqui eu acreditava que esse pullback já fosse possível, né? Porém o preço caiu mais e depois que ele marcou esse fundo aqui é que ele começou a subir, né? Então acredita aí que, pela aquela análise macro que eu comentei lá, acredito que esse preço possa vir até essas regiões aqui ainda, do 190, 240 mais ou menos, né? Pode ser que ele dure alguns dias e venha tocar aqui próximo onde é que está essa LTB macro aqui maior, né, que vem lá dos meses de março, abril, para depois o preço começar a retomar o movimento de baixo que a gente vinha acontecendo nos últimos dias, né? Ai, meu Deus do céu, cadê o gráfico? Voltou. Mas aí o que a gente tem que ficar atento aqui, ó? O preço tá aqui, definir aqui, tá próximo das máximas, né? A próxima resistência relevante que eu tenho marcada aqui é o 129, né? O preço trabalha no topo do canal de Kelch, né? Aqui no G15, acima de todas as médias, a média de 9, média de 20, média de 50 e média de 200. Deixa eu ver como é que ele está aqui nos 60 minutos, se ele está nas mesmas condições. Na mesma condição, ó, preço no topo do canal de Kelch, né? Trabalhando acima de todas as médias, tanto no G60 quanto no G15. Isso aí caracteriza movimento forte de alta, né? Mas como a gente já vem com esses movimentos aí desde quinta-feira passada, nada impede que a gente tenha uma pequena correção desse movimento para retomar esse movimento de alta, né? Principalmente porque o preço já vem trabalhando aqui quase colado no topo do canal de Kelch, né? E normalmente quando isso acontece, ele vem dar um respiro no centro do canal para retomar a alta, né? Então, assim, pelo que a gente comentou e viu lá no book, né, de informações, eu acredito sim que no início da manhã o preço às vezes possa vir testar essas regiões aqui o primeiro suporte, né, que a gente vai encontrar aqui na região do 100 e do 95, mas dependendo, o preço pode até abrir abaixo dessa região, podendo vir buscar aquela quantidade maior de lotes que está posicionado aqui entre o 75 e o 60. Então o preço pode vir tranquilamente, vir testar essa região aqui do 70, 65 mais ou menos, para depois ele voltar para a tendência de alta. Então é isso daí que eu acredito. E como a gente assim está num movimento bem forte de alta nos últimos dias, e acreditando no posicionamento de ordens lá, vendas
vou preferir fazer aqui, ó, abaixo desse suporte aqui do 101, né? Porém, é onde tem uma quantidade de lotes, então a gente vai ficar de olho. Mas assim, a preferível, igual eu comentei lá, é abaixo do 92 com volume, né? Tentando vir buscar essa região igual do 77 e do 60, né? Que o preço às vezes pode vir aqui testar para voltar para alta. Mas apesar de a gente ter uma quantidade maior de ofertas, né, de liquidez lá no book dos vendedores, eu ainda sinto mais tranquilo em operar na alta. Então pode ser que nas primeiras horas eu nem faça nada, né? A não ser que eu perceba uma força vendedora no início do dia bem forte, e às vezes prefiro aguardar um pouco para tentar fazer a compra aqui nessa região, entre os 70 e os 60, tá? Mas então é isso, pessoal. Hoje o cenário não está tão claro, não está dando para assim, definir pontos que realmente sejam relevantes para a gente estar operando, né? Porque a gente vem nessa tendência forte de alta, então a gente não sabe até quando que essa tendência pode perdurar, e o book também não deixou tão claro pela forma que foi o fechamento dele, né? Mas por esse movimento forte alta nos últimos dias aí, eu ainda prefiro, mesmo com o book fechando com mais ofertas na ponta compradora, que indicaria melhores operações nas primeiras horas aí na venda, eu ainda me sinto mais confortável para realizar compras, né? Então, bem provável que eu vá aguardar ou o preço romper, né, essa região da máxima de hoje aqui, do 114, para dar continuidade na compra aí logo no início do dia, ou então esperar o preço vir testar essa região dos 70, que ele retomar o meio do canal de Keltner, ou vir testar essa LTA que eu tenho traçado aqui, para ele retomar o movimento de alta. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, igual a gente sempre fala, a gente está no grupo, podem chamar, que a gente tenta esclarecer, né, dúvidas. E agora no finalzinho quero aproveitar e reforçar pedidos aí de oração pela Nath, né, para que ela consiga retornar o mais breve possível para casa, e até mesmo aqui para a gente estar convivendo com ela como a gente sempre é acostumado a fazer. No mais, muito obrigado e uma ótima noite a todos aí.